Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu tô aqui com a minha amiga Bia. Oi. E a gente vai falar um pouco de como é a nossa experiência dentro do curso de Química na USP de São Carlos. Então vamos pro vídeo. Bom, para facilitar a organização do vídeo, a gente quis colocar em perguntas e cada pergunta vai estar dentro de um quadro. Isso tudo é dentro desse mesmo vídeo. Então, para a gente começar a rodada, a gente vai falar para vocês como a gente foi parar no curso de Química na USP. E eu vou começar comigo e depois a Bia vai falar a experiência dela. Bom, da minha parte, eu já contei um pouco de como eu fui parar na USP no vídeo passado, vou deixar o linkado acho que aqui, não sei também, mas vocês vão entender. E basicamente eu não tinha esperança de entrar dentro da USP, porque eu nem tinha estudado direto para vestibular, mas eu acabei fazendo as estaduais e eu consegui passar nas fases da FUVEST. E cá estou eu fazendo Química. Eu acabei escolhendo São Carlos por ser menos concorrido do que na capital. Porque pra mim ia ser mais fácil ser na capital, já que eu moro por perto de lá. Mas eu acabei escolhendo São Carlos e depois eu descobri também que tem as ênfases tecnológicas, que a gente ganha mais créditos no Conselho Regional de Química. E acho que basicamente foi isso, de como eu fui parar na USP. Na capital não tem ênfase? Não, eu acho que é só o bacharel, eu acho. Vai falar o seu. Já no meu caso, eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade pública. E então eu tentei as públicas daqui do estado de São Paulo. E de início eu não queria ir para a USP, eu queria ir para a Unicamp. Mas por conta de questões financeiras, não foi possível ir para Campinas. Então eu vim parar aqui na USP de São Carlos, mas está sendo muito bom. Foi uma ótima escolha mesmo. E como que você soube quando queria fazer Química? Foi no segundo ano. De início, no meu primeiro ano do ensino médio, eu queria fazer astronomia. Mas aí eu vi que eu não me dava muito bem com física, desisti. Cai fora, física! E aí eu vim pra cá, minha professora de química acabou me incentivando muito. Eu acabei me espelhando muito nela, gostava da matéria dela, da forma que ela dava. E aí falei, vou fazer química. Na verdade eu nem tinha uma segunda opção, era química ou nada, sabe? Vamos partir agora para a segunda pergunta, onde a gente vai falar de como foi a nossa adaptação no curso e também na faculdade e como foi o nosso primeiro semestre, quais matérias a gente teve e tudo mais. Então vamos lá. Bom, acho que é bom a gente começar desde o início, de quando a gente recebeu o resultado. Eu recebi o resultado na segunda chamada. Na verdade, eu fiquei esperançosa quando eu vi a primeira chamada e eu tava em 11º. Falei, se uma pessoa desistir, eu posso entrar na vaga dela. E foi assim que eu recebi a chamada. E foi num estacionamento. Por quê? É porque a gente tava fazendo matrícula na UFSCar. É verdade, você contou. Nossa, e tipo, não foi nem eu que vi a lista. Foi uma colega da sala. Tipo, gente, e ela me passou a foto falando, Gabi, você passou na USP. Eu falei, meu Deus! Aí eu fui dar uma olhada e tava escrito meu nominho, tudo certinho. E acho que eu fiquei uns 10 minutos falando, meu Deus, eu passei na USP. Sim! Tipo, dá um bug, um transe, mas gente do céu, o que tá acontecendo? E como que foi pra você? Pra mim, aqui eu entrei pelo SISU. Então, eu não lembro muito bem como foi, mas eu lembro que eu chorei. Eu só lembro que quando eu vi o resultado eu também não esperava. E aí eu acabei ficando meio emotiva no momento. Com certeza. Mas é algo que a gente nunca imagina, assim, né? A gente sonha, mas nunca espera. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Sim. Mas aconteceu. Bom, como eu recebi o resultado na segunda chamada e acho que faltava 2 semanas para começar as aulas, nossa, a gente já começou a ir atrás de lugar para morar, porque como morava perto da capital e a faculdade era interior, então era um trajeto bem longe e não daria para fazer ida e volta. Eu iria ter que vir me mudar para cá e me permanecer aqui. Então a gente foi atrás de apartamentos e a gente considerou,
acabei ficando numa kitnet no primeiro ano do curso. E foi assim, tipo, papo 1, a gente visitou em um dia, na verdade foi uma tarde, de meio-dia até 4 horas, pra gente conseguir voltar no mesmo dia de ônibus. E foi correria. A gente visitou acho que umas 4 casas. Nossa, a E pé. Não, 2 foi de carro e o restante foi a pé. Nossa. E a gente já decidiu, acho que a última casa, a última kitnet que a gente visitou foi aquela que eu peguei, né, do contrato, tudo certinho. Então foi bem corrido e isso foi tudo em uma semana. Aí depois a gente trouxe as minhas coisinhas lá de casa, aí a minha avó ficou aqui pra me ajudar na mudança. Então ter esse apoio também ajudou bastante nessa minha adaptação. E como que foi isso? A minha, eu resolvi não ir pra um lugar assim alugado. Eu fui pro alojamento aqui da faculdade. Então, antes de começar as aulas, eu vim conhecer o lugar, que era na semana de recepção. E lá falaram pra mim que eu poderia ficar no alojamento, que eu só precisava conversar com alguém da loja. E aí, conversando com a pessoa, me passaram que eu poderia vir no momento que eu preferisse. E aí eu vim, conversei, fiquei num quarto com 2 meninas. E eu fiquei lá durante um período até sair o auxílio. E aí eu peguei o auxílio da faculdade, que é em dinheiro, e eu aluguei um lugar. Então eu fiquei um período no alojamento, que foi muito bom. Era gostoso porque era do lado da química, então eu acordava... Era um pulinho. Era 20 minutinhos, se acordar, escovar os dentes e ir. Então foi muito gostoso. E é burocrático pra você entrar lá? Não, não é. O pessoal é bem receptivo, então quem precisa e não tem um lugar pra ir, realmente eles dão um jeito de alocar quem precisa. E basicamente aqui em São Carlos, na USP de São Carlos, eles têm meio que as regrinhas deles, mas você precisa passar no... Processo seletivo? Não é o processo seletivo, é na questão de financeiro também que a gente faz. Tá. Você precisa ser declarado que... Como que é o termo? É tipo um questionário socioeconômico? A gente... É o mesmo questionário que a gente faz pra receber o dinheiro pra ajudar no aluguel e tudo mais. Só que lá você escolhe ficar na loja, você escolhe a moradia da USP. E aí eles também lá vão analisar os seus documentos e tudo mais. E se realmente ficar declarado que você precisa de um lugar, eles vão te oferecer. E vale lembrar também que não é todas as universidades públicas que tem isso, né? Não, aqui a gente fala que é uma autogestão, que é os próprios alunos que cuidam ali do alojamento. Se eu não me engano, nas outras universidades é a própria faculdade que cuida. Acho que é tipo a capital da USP. Sim, Ribeirão também. Não. Se eu não me engano é assim. Acho que quando é a gestão dos estudantes, acho que tem mais liberdade, né? Sim. De fazer as coisas bonitinho, certinho. Então, bom, depois que a gente passou, né, no processo seletivo e começou a primeira semana de aula, tem uma tradição na USP de São Carlos que os calouros, os bichos, né, que é chamado assim quando entra, eles passam por uma semana de recepção. Então os veteranos fazem várias atividades com a gente, não só os veteranos, mas também os professores, também tem atividades culturais, de extensão e também algumas instruções para ajudar a gente nessa adaptação, falando quais matérias vocês vão ter aqui, Sim. Alguns depoimentos de veteranos. Tem aula trote. Tem aula trote, só que no nosso caso não foi aula trote, foi uma aula de verdade, que eu não entendi nada. Não, era aula trote. Por que eu não entendi nada? Justamente essa a intenção. Tá. Pelo menos não fiquei ansiosa, uma coisa que eu sempre fico. Nossa, mas ainda bem que eu sentei lá no fundo, mas enfim. Tem atividades de criança, que é muito legal. Os brinquedos. É verdade, os brinquedos. Que a gente tem a quadra. Nossa, teve até caminhão-pipa, né? Meu Deus do céu. Nossa, foi mal bom. Teve escorregador na grama, né? É verdade. Essa daí eu não fiz, não. Eu também não. Mal medo. Além de ter palestras de professores, de veteranos e também apresentações de grupo de extensão.
que é algo muito comum em faculdades, universidades, que é a gente colocar algumas habilidades em prática, não só dentro das aulas. Então, esses grupos de extensão é mais no setor de cultura e extensão, que são para ação social, para educação, na área de educação, e que mais? Tem empresas juniores, que é Uma vivência sobre empresarial, né? isso, uma vivência empresarial, criação de eventos, e também tem a atlética, que é bem famoso, que você faz os esportes lá, você participa como uma seleção da universidade, né? Você vai estar representando ela. Bom, e como a gente falou um pouco agora sobre grupo de extensão, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, que é algo que vai interessar muita gente quando entrarem na faculdade, para terem um outro olhar, né? Um olhar que a gente teve como nossa experiência de alguns grupos de extensão, que é sempre importante, porque quando a gente participa de grupo de extensão, a gente está criando novas habilidades. Por exemplo, eu faço parte da empresa Júnior e eu já tô nela há 3 anos. A Bia também, né? Começou na mesma época que eu e ficou 2 anos, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, pra ser exato. E a gente criou habilidades de comunicação, de como fazer uma negociação, a parte estratégica também, que é muito importante dentro de uma empresa júnior, que basicamente tem quase os mesmos tipos de serviços, de trabalho do que uma empresa sênior. Então a gente consegue colocar muita coisa em prática sobre o empreendedorismo. E aí você pode falar do PET também, né? Da parte de educação. Sim. Então, até o momento eu participei de 2 grupos de extensão, que foi a empresa Júnior, como a Gabi mencionou, e no momento eu tô no PET, que é o Programa de Educação Tutorial. No caso, o nosso PET aqui da Química de São Carlos, ele tá vinculado com o MEC, então a gente meio que faz atividades educacionais com a população lá fora da universidade, a gente tenta levar uma parte da universidade lá para fora, um conhecimento, um contato. Então, eu tô há pouco tempo e eu entrei durante a pandemia, então não consegui fazer muitas coisas. Eu tô absorvendo muitas coisas ainda de como o grupo funciona e tudo mais, mas é um grupo muito interessante que tem um olhar muito para a sociedade, sabe? Cada grupo vai ter sua coisa individual. A empresa júnior tem a sua coisinha, o PET tem a sua coisinha, os outros grupos de extensão daqui vão ter as suas outras coisinhas. E cada coisinha dessa agrega ao indivíduo, sabe? Então, você sair daqui um pouco mais completo, a gente pode dizer. Porque a graduação te ensina uma coisa e os grupos de extensão também te mostram uma outra coisa. E uma outra coisa também que foi apresentada a gente na nossa semana de recepção foram uns auxílios, né? Que são mais focados para os auxílios financeiros para a nossa estadia, né? Como fala? Permanência? Isso, permanência estudantil. Então, na USP, né, em todos os campos, tem o PAPF, que é o auxílio para permanência estudantil. Aí tem de livros, financeiro, o de moradia, que é para fazer parte do alojamento, tem que mais de alimentação. E no caso tem o transporte para quem é da cidade. É verdade, tem o transporte. E uma coisa legal que quando você está necessitando desse auxílio, como esse processo de aprovação demora um pouco, eles têm o auxílio emergencial, que é para os seus primeiros meses dentro da faculdade, até ter a sua aprovação definitiva, se você está dentro da classificação para receber o auxílio. Então, essa assistência da universidade é muito bom para a gente conseguir permanecer, para a gente fazer os nossos estudos de forma mais tranquila. No caso também, se você não se encaixar no auxílio, uma coisa que ajuda bastante aqui é a refeição, que são R$2 no momento. Então, quem é do auxílio, quem ganhou o auxílio alimentação não paga nada, não paga esses R$2 e tem direito ao café da manhã também. E no caso de quem não recebe o auxílio, eles pagam R$2 para almoçar, mais R$2 para janta. Então ajuda muito, porque nunca que uma alimentação são R$2, né? Então já acaba quebrando um galho. Bom, além dos auxílios financeiros,
de permanência estudantil. A universidade tem outros tipos de bolsas. Tem a bolsa PUB, por exemplo, que é um auxílio também mais para pessoas que estão no perfil do PAPF, dessa permanência estudantil, onde você tem desde trabalhos de cultura e extensão, educacional, né, para dar monitoria para alunos da universidade ou de ensino médio, e também bolsas de pesquisa. Então, você tem mais uma porta aberta para você concorrer a esse auxílio que é a Bolsa PUB. Além dessa bolsa, a gente também tem as bolsas de iniciação científica, que tem uma relação mais com outras instituições de pesquisa, como a FAPESP, que é a mais famosa e a mais desejada pelos estudantes, tem a CNPq e outros institutos, eu acho, né? Eu também não sei, tá? E outras instituições.